Olha, eu entendo como isso deve soar para você, de verdade. Uma mulher herda uma propriedade e de repente começa a falar sobre o Bigfoot vivendo na floresta. Você provavelmente está pensando que estou tentando atrair turistas ou planejando escrever algum livro sensacionalista para lucrar com essa febre por criaturas lendárias, ou talvez montar alguma atração de beira de estrada onde as pessoas pagam para ouvir histórias inventadas. Mas não se trata de nada disso, nem de longe. Eu mantive essa informação totalmente em segredo nos últimos 14 anos, especificamente porque eu não queria curiosos, investigadores amadores e equipes de televisão invadindo tudo por aqui, perturbando o que existe nesta terra, destruindo com a exposição e a intrusão o que foi cuidadosamente protegido por décadas. A única razão pela qual estou finalmente compartilhando algo sobre isso agora é que estou chegando aos 50 anos. E a realidade da mortalidade começou a pesar na minha mente de um jeito que nunca pesou antes. De formas que eu não poderia ter previsto quando era mais jovem e me sentia invencível. Passei a acreditar que outra pessoa precisa saber sobre essa situação. Precisa entender o que realmente está acontecendo aqui nestas montanhas antes que eu me vá e o conhecimento morra comigo, antes que essa coisa extraordinária se perca porque eu falhei em transmitir o que aprendi e vivenciei. Se você vai acreditar no que estou te contando, é uma decisão inteiramente sua e eu respeito isso completamente. Não estou interessada em convencer os céticos, mudar a visão de mundo de ninguém ou ganhar discussões com pessoas que já decidiram que criaturas como essa não podem existir. Estou simplesmente documentando a verdade da minha experiência, exatamente como aconteceu e continua a acontecer, criando um registro que possa ajudar alguém no futuro. Alguém que talvez se encontre em uma situação parecida. Alguém que possa herdar essa responsabilidade quando eu não for mais capaz de cumpri-la. Isso é um testemunho, não um entretenimento. Isso é a verdade, não uma ficção criada para causar efeito. Quando minha tia morreu, no início do outono de 2010, me vi inesperadamente herdando toda a sua propriedade, que consistia em 420 acres de terra montanhosa e densamente florestada na região dos Apalaches, no oeste da Virgínia, não muito longe da fronteira com a West Virginia, onde as montanhas se erguem íngremes e antigas dos vales abaixo. A ligação veio do advogado dela, um homem que eu nunca tinha conhecido, numa tarde de terça-feira, enquanto eu estava sentada no meu cubículo, olhando para planilhas que pareciam sem sentido. Sua tia Catherine faleceu, ele disse, e você é a única herdeira de seus bens. Eu mal conhecia minha tia. A tinha visto talvez umas 5 vezes em toda a minha vida, em reuniões de família, das quais ela participava a contragosto, sempre parecendo desconfortável nesses ambientes, sempre saindo mais cedo com desculpas vagas. Ela era a irmã mais nova do meu pai, e eles nunca foram próximos depois que ela se mudou para as montanhas em meados dos anos 70, após o divórcio. A família a tinha praticamente descartado como excêntrica, a esquisitona que escolheu o isolamento em vez de uma vida normal, que rejeitou o sucesso convencional e a estabilidade por alguma razão incompreensível que ninguém entendia. Minha tia viveu sozinha naquela propriedade por quase 35 anos, raramente se aventurando na cidadezinha a 24 quilômetros de distância, exceto quando era absolutamente necessário para comprar suprimentos que não conseguia produzir. Os moradores locais a consideravam, na melhor das hipóteses, excêntrica e, na pior, talvez mentalmente instável, uma daquelas eremitas da montanha que rejeitaram a sociedade. Mas a verdade, que eu só viria a entender muito mais tarde, era que ela simplesmente valorizava sua privacidade acima de tudo. Ela havia encontrado algo naquelas montanhas, algo que fazia a sociedade humana convencional parecer superficial e sem sentido em comparação.
Ela deixou tudo para mim em um testamento meticulosamente preparado, com 15 páginas que detalhavam cada aspecto da transferência da propriedade, junto com a modesta cabana que ela construiu com as próprias mãos. Incluía uma carta escrita à mão, que continha apenas uma frase de instrução, que inicialmente descartei como um devaneio filosófico sem sentido. A frase dizia: "Dê tempo para a montanha te aceitar e honre o que você encontrar lá." Na época em que recebi essa mensagem enigmática, sentada no escritório do advogado, eu não tinha absolutamente nenhuma referência para entender o que ela queria dizer. Presumi que ela estivesse falando metaforicamente sobre se adaptar à vida rural. Eu certamente não imaginei que ela estivesse me dando uma instrução literal sobre algo extraordinário que vivia naquela propriedade. Eu tinha 34 anos na época, presa em um cargo administrativo que esmagava minha alma em um escritório corporativo em Richmond, passando 50 horas por semana em um cubículo bege sob luzes fluorescentes agressivas que me davam dor de cabeça, realizando tarefas que pareciam totalmente inúteis. Eu processava papelada, participava de reuniões e escrevia relatórios que ninguém lia. O trabalho era entorpecente de tão monótono e destruía a alma por ser tão inútil. Eu acordava toda manhã com uma sensação de pavor. A perspectiva de fazer isso por mais 30 anos até a aposentadoria parecia uma sentença de prisão. A perspectiva de possuir toda aquela terra na montanha representava uma possibilidade de fuga que parecia quase milagrosa, uma oportunidade de recomeçar completamente minha vida. Era como se uma porta tivesse se aberto numa parede que eu encarava há anos. Uma saída de uma armadilha na qual eu tinha entrado sem perceber completamente o que estava abrindo mão. Uma fuga das luzes fluorescentes, das planilhas e da constante ansiedade de baixo nível que havia se tornado meu estado normal. Pedi demissão 3 semanas depois de receber a papelada da herança. Meu supervisor pareceu perplexo, me ofereceu um aumento e uma promoção. Recusei educadamente e trabalhei meus últimos dias limpando minha mesa. Meus colegas de trabalho me trataram como se eu estivesse cometendo um erro terrível, abandonando a segurança e os benefícios por alguma fantasia romântica. Eles me alertaram sobre o isolamento, o tédio e as duras realidades de viver sem as conveniências modernas. Eu sorri, concordei com a cabeça e não tentei explicar que aquelas conveniências pareciam correntes, que o isolamento soava como o paraíso. Metodicamente, embalei tudo o que importava do meu pequeno apartamento de um quarto, o que, surpreendentemente, era muito pouco. Vendi ou doei a maior parte, mantendo apenas o essencial: livros, equipamento de acampamento e ferramentas. Me despedi dos poucos amigos que consegui manter, relacionamentos que pareciam superficiais, e então carreguei tudo o que guardei na minha velha caminhonete Toyota e dirigi para o oeste, em direção às montanhas, para começar o que quer que fosse esse novo capítulo da minha existência, saindo de Richmond com uma sensação de libertação tão intensa que seu poder chegava a ser assustador. A adaptação foi consideravelmente mais desafiadora do que eu havia ingenuamente previsto. Não havia conexão com a internet de forma alguma. O sinal de celular era, na melhor das hipóteses, instável. E meu vizinho mais próximo morava a cerca de 19 quilômetros por uma estrada de terra esburacada. Mas me via apreciando o silêncio profundo de maneiras que não esperava. A cabana que minha tia construiu era pequena, mas notavelmente bem construída. Tinha um quarto com uma janela virada para o leste para captar a luz da manhã, uma área de cozinha equipada com um fogão a lenha e uma pequena pia conectada a uma bomba manual que puxava a água de uma nascente. A sala de estar era centrada em torno de uma lareira de pedra que ela mesma construiu, usando rochas coletadas na propriedade. O esmero do trabalho era evidente na forma como as pedras se encaixavam perfeitamente.
Uma varanda coberta oferecia vistas deslumbrantes das cordilheiras florestadas que se estendiam em todas as direções. Ela havia construído tudo usando madeira extraída de sua própria terra, cortando e serrando a madeira ela mesma com equipamentos que ainda estavam em um pequeno galpão. As paredes internas eram revestidas com prateleiras contendo centenas de livros e vários diários preenchidos com suas observações manuscritas sobre padrões climáticos, comportamento animal e fenologia das plantas. Passei horas lendo esses diários, aprendendo com seus registros detalhados. Não havia televisão, nem computador, nem conexão com o fluxo constante de informação digital. Apenas a floresta, as montanhas, o riacho e um silêncio tão completo que inicialmente parecia opressivo, até que aprendi a ouvir os sons sutis que o preenchiam. Estava cheio do vento passando pelas árvores, cantos de pássaros, sons de insetos e o barulho distante da água correndo sobre as rochas. Durante meus primeiros meses, dediquei a maior parte da minha energia à manutenção básica e à exploração da terra. Eu passava dias inteiros caminhando pela floresta, tentando entender o que havia cativado minha tia tão completamente. A floresta era dominada por carvalhos, nogueiras e choupos tulipa maduros. Cervos de cauda branca eram abundantes. Perus selvagens se moviam pela propriedade em grandes bandos. Ursos negros estavam presentes, embora geralmente evitassem encontros diretos. A propriedade continha características naturais notáveis. Um riacho alimentado por uma nascente, árvores antigas, prados de flores silvestres e afloramentos rochosos com vistas panorâmicas espetaculares. O céu noturno, não ofuscado pela poluição luminosa, revelava a Via Láctea com detalhes impressionantes. Comecei a notar ocorrências incomuns por volta do início do meu quarto mês. Eu encontrava montinhos de pedras cuidadosamente empilhadas perto da margem do riacho. Às vezes, 4 ou 5 rochas equilibradas de forma impossível, uma sobre a outra. Depois, comecei a encontrar arranjos de galhos quebrados que apareciam da noite para o dia, galhos deliberadamente dobrados e entrelaçados para formar padrões distintos em forma de X ou estruturas em arco, às vezes a 2 ou 3 metros de altura nas árvores. Eles foram manipulados de propósito, com força significativa, por algo capaz de alcançar o alto e entrelaçar galhos vivos. Também descobri pegadas que não correspondiam a nenhuma espécie de vida selvagem que eu pudesse identificar. Eram impressões enormes em lama macia, medindo pelo menos 43 centímetros de comprimento e mostrando 5 marcas de dedos distintas. Eram grandes demais para serem de urso negro e tinham o formato completamente errado. Quando encontrei uma sequência dessas pegadas, o comprimento da passada sugeria algo andando ereto, com um andar que cobria significativamente mais terreno do que meus próprios passos. Numa manhã, em meados de setembro, acordei e encontrei um pedaço da carcaça de um cervo colocado bem em frente à porta da cabana. Era o quarto traseiro, relativamente fresco. A carne havia sido arrancada do osso, em vez de cortada com algum tipo de lâmina. Meu pensamento imediato foi que um urso devia ter deixado aquilo, mas essa explicação se desfez rapidamente. Ursos não deixam comida para trás sem comer, e aquilo não tinha sido largado ou arrastado. Foi colocado de propósito, posicionado com uma intencionalidade clara. Isso era um presente, uma oferenda, o que implicava pensamento consciente e propósito. Senti um medo genuíno naquele momento. Peguei o rifle que minha tia mantinha na cabana e sentei na varanda por mais de uma hora examinando a linha das árvores. Nada se moveu. Pensei em ligar para alguém, mas o que exatamente eu relataria? Delegacia, tem alguma coisa deixando carne na minha varanda? Eles pensariam que eu estava tendo algum tipo de surto psicótico. Embrulhei a carne do cervo em sacos plásticos e a guardei no freezer.
Naquela noite, mal dormi, mas nada de incomum aconteceu. Aproximadamente 10 dias depois, a mesma coisa aconteceu novamente. Desta vez, a oferenda era um coelho, já esfolado e limpo, posicionado exatamente no mesmo lugar. Meu medo havia diminuído, substituído por uma intensa curiosidade. Qualquer que fosse a entidade que estava deixando essas oferendas, claramente não estava tentando me assustar. Se a intenção fosse me machucar, haveria inúmeras oportunidades. Em vez de um comportamento ameaçador, eu estava recebendo comida. Tomei uma decisão que pareceu ao mesmo tempo intuitiva e um pouco absurda. Eu iria retribuir. Selecionei várias maçãs, caminhei até a beira da clareira e as arrumei cuidadosamente sobre uma rocha plana. Então, voltei para a cabana e me posicionei na janela para observar. Nada aconteceu por horas. Por fim, desisti e fui para a cama. Quando saí na manhã seguinte, as maçãs haviam desaparecido. Em seu lugar, havia um arranjo organizado de frutas pau-pau selvagens. Meu coração começou a acelerar. Isso era uma comunicação inconfundível, prova de inteligência e intenção, o contrato social da troca. Algo nessas montanhas estava conscientemente tentando se comunicar comigo. Mantive esse padrão de troca nas semanas e meses seguintes. A cada poucos dias, eu deixava algo naquela rocha. Frutas, nozes, pão. E todas as vezes, o que quer que eu deixasse era pego e algo era deixado em seu lugar. Mais frutas silvestres, pinhas incomuns, um ninho de pássaro, uma coleção de seixos lisos de rio. Essas trocas se tornaram um ritual que estruturava meus dias, fazendo-me sentir menos isolada. Eu não estava mais sozinha nesta montanha. A noite em que realmente vi a criatura foi no final de outubro. Eu estava sentada na varanda depois do jantar, enrolada em um cobertor de lã grosso contra o ar frio do outono. A floresta estava quieta, apenas os sons habituais de corujas e grilos. Então, ouvi algo se movendo por entre as árvores, algo que não fazia nenhuma questão de ser silencioso. Galhos estalavam audivelmente sob um peso significativo. Passos pesados criavam vibrações que eu podia sentir através das tábuas da varanda, impactos rítmicos que sugeriam algo grande e bípede. Meu coração começou a acelerar. Levantei-me devagar, instintivamente procurando o rifle, mas algo me deteve. Algum senso intuitivo me disse que exibir uma arma seria a resposta errada. Minha mão soltou o rifle e eu fiquei ali, de mãos vazias, esperando. Os passos pararam na beira da clareira, talvez a uns 18 metros de distância. Eu podia ver uma forma na escuridão, alta e larga, uma silhueta contra o fundo ligeiramente menos escuro. A forma era maciça, com pelo menos 2,5 metros, ou quase 3 de altura. Os ombros eram mais largos do que os de qualquer ser humano, sugerindo uma força imensa. Era uma criatura bípede, algo que pertencia à mitologia. Permanecemos naquele cenário congelado pelo que pareceu uma eternidade. Eu imóvel na varanda, a forma imóvel na beira da floresta. Então, a forma mudou seu peso e emitiu um som que mudou tudo. A vocalização não era agressiva ou ameaçadora. Era um som baixo, complexo e modulado, quase como palavras em uma língua que eu não conhecia. O som transmitia uma combinação de curiosidade e cautela. Meu medo começou a se dissipar, substituído por uma intensa curiosidade e uma estranha sensação de privilégio. Essa era a fonte dos presentes, a criadora dos montes de pedras e dos arranjos de galhos. Este era o ser que havia compartilhado esta montanha com minha tia por décadas, que agora estava estendendo essa mesma aceitação hesitante a mim. Era o Bigfoot, Sasquatch, ou qualquer nome que as pessoas usassem. Só que não era mitologia. Estava bem ali na minha frente, absolutamente real. Eu não sabia o que fazer, então simplesmente levantei uma mão lentamente, num gesto de paz. A forma permaneceu imóvel por mais alguns segundos, então eu vi o que poderia ter sido seu braço se levantando em um gesto semelhante.
Em seguida, ela se virou e caminhou de volta para a floresta e, em instantes, o som de sua passagem desapareceu, me deixando sozinha na varanda, tremendo de adrenalina e admiração. Mal dormi naquela noite, repassando aqueles momentos, me perguntando se eu tinha imaginado tudo. Mas as evidências eram substanciais demais. Minha tia sabia, percebi com uma clareza súbita. Aquele bilhete enigmático, honre o que você encontrar lá, ela estava tentando comunicar exatamente essa situação. Ela viveu aqui com essa criatura por mais de 30 anos. E agora ela estava tentando estender essa aceitação a mim. O padrão de nossa interação evoluiu gradualmente ao longo dos meses e anos que se seguiram. Continuei deixando presentes, e a criatura, que comecei a imaginar como sendo uma fêmea, continuou retribuindo. Os presentes que ela deixava evoluíram para incluir coisas que pareciam escolhidas especificamente para mim. Rochas interessantes, com impressões de fósseis, penas de pássaros raros, um chifre de cervo perfeitamente simétrico. Comecei a vê-la com mais frequência, embora sempre à distância. Ela aparecia na beira da clareira, no início da manhã ou no crepúsculo da noite. Ela nunca se aproximava mais do que 15 metros. Era enorme, provavelmente com uns 2,60 metros de altura, coberta por um pelo marrom avermelhado escuro. Seu rosto, quando ocasionalmente o vislumbrava com mais luz, era ao mesmo tempo humano e não humano, com uma arcada supraciliar proeminente e um nariz largo e achatado, mas com olhos que transmitiam uma inteligência e emoção inconfundíveis. Um incidente em particular solidificou nosso relacionamento. Foi na minha segunda primavera na propriedade, e eu estava a vários quilômetros da cabana, abrindo uma trilha sem prestar atenção adequada ao meu redor. Um urso negro, um macho adulto de mais de 130 quilos, emergiu da vegetação rasteira a cerca de 6 metros de distância. Era primavera, época de acasalamento, e os ursos machos costumam ser mais agressivos. Este se ergueu nas patas traseiras, uma clara demonstração de dominância, e emitiu um som ofegante que comunicava agressão. Eu congelei, mas o urso não estava recuando. Ele se apoiou nas 4 patas e deu vários passos deliberados em minha direção. Suas orelhas estavam para trás, a boca ligeiramente aberta, mostrando os dentes. Percebi, com um terror gélido, que isso poderia se transformar em um ataque. Eu não tinha nenhuma arma comigo. Antes que eu pudesse decidir qualquer resposta, algo maciço atravessou a floresta com um estrondo vindo da minha direita, com uma velocidade e poder chocantes. O Bigfoot apareceu, movendo-se mais rápido do que eu imaginaria ser possível, e se posicionou entre mim e o urso. Ela colocou seu corpo diretamente no caminho da ameaça. Ela emitiu uma vocalização que não se parecia com nada que eu já tivesse ouvido. Um rugido tão poderoso e primitivo que eu o senti ressoando no meu peito. A reação do urso foi imediata e absoluta. Ele recuou instantaneamente, retirando-se para a vegetação rasteira em óbvia submissão. O Bigfoot permaneceu em sua postura protetora por mais um momento, depois se virou para me olhar. Nossos olhos se encontraram diretamente pela primeira vez. Seus olhos eram castanhos escuros, com uma profundidade e inteligência que eram surpreendentes. Ela sustentou meu olhar por vários segundos, e eu entendi que ela estava verificando se eu estava bem. Eu assenti com a cabeça, o que pareceu satisfazê-la, e ela se virou e caminhou de volta para a floresta, me deixando tremendo de adrenalina e gratidão. Aquele incidente mudou tudo, transformando nosso relacionamento de uma coexistência cautelosa para um cuidado e proteção genuínos. Ela havia intervindo para salvar minha vida. Com o passar dos anos, nosso relacionamento se aprofundou. Aprendi a interpretar os diferentes sons que ela fazia. Um pio ascendente específico significava que ela estava por perto. Um grunhido mais baixo parecia indicar contentamento.
Um som agudo, parecido com um latido, servia como um aviso. Desenvolvi meu próprio repertório de sons e gestos que ela parecia entender. O inverno era particularmente significativo. Meu segundo inverno trouxe uma forte tempestade que despejou quase 1 metro de neve. Na terceira noite, ouvi passos pesados na varanda. Olhei para fora e vi o Bigfoot parado ali, coberto de neve, verificando a cabana. Quando ela me viu na janela, fez aquele grunhido de reconhecimento e desapareceu de volta na nevasca. Depois que a tempestade passou, descobri que ela havia limpado a neve ao redor da porta do depósito de lenha e quebrado o gelo na nascente que fornecia minha água. As pessoas ocasionalmente me perguntam, nas minhas raras idas à cidade, como consigo viver sozinha, se não me sinto solitária. Eu lhes digo que gosto da solidão, o que é verdade, mas incompleto. Não menciono que, na verdade, não estou sozinha, que a solidão não é possível quando se está em um relacionamento com outro ser consciente que demonstra um cuidado consistente. Eu não contei a uma única pessoa sobre isso. A tentação de reunir provas e mostrar ao mundo que essas criaturas são reais ocasionalmente foi forte, mas eu entendo o que aconteceria. Pesquisadores invadiriam este lugar. O Bigfoot seria afugentado, seu lar destruído. Ou pior, alguém poderia tentar capturá-lo. Não serei responsável por isso. Não vou trair a confiança que ela depositou em mim. Minha tia entendia isso. Ela viveu aqui por 35 anos, mantendo esse mesmo segredo. Ela me passou essa responsabilidade e eu dediquei minha vida a honrar essa confiança. Eu vi o Bigfoot ontem à noite. Ela apareceu na beira da clareira bem na hora do pôr do sol. Nós temos uma rotina. Eu me sento nos degraus da varanda, ela fica na linha das árvores e passamos um tempo juntos em um silêncio confortável. Ontem à noite, ela ficou por quase 1 hora. A lua nasceu quase cheia e eu podia vê-la claramente. Em um momento, ela fez aquele grunhido suave de contentamento e eu fiz um som semelhante de volta para ela. Por fim, ela se virou e subiu a encosta sem pressa. Observei até que ela desapareceu. Então entrei, pensando em como toda essa situação é extraordinária, improvável e preciosa. Esta é a minha vida agora, e eu não a mudaria por nada. Meus dias são passados cuidando da propriedade, da minha horta, lendo e caminhando pelas trilhas. Minhas noites são frequentemente passadas na varanda, às vezes sozinha, às vezes na companhia de uma criatura que não deveria existir, mas existe. É uma vida boa, uma vida com significado. Acho que minha tia sabia que isso aconteceria. Acho que ela reconheceu algo em mim que sugeria que eu poderia lidar com essa responsabilidade. Ela estava passando adiante mais do que um imóvel. Ela estava transmitindo um legado de proteção e cuidado, uma confiança sagrada. Espero poder fazer o mesmo quando chegar a minha hora. Espero conseguir identificar alguém digno de herdar este lugar, alguém que continuará o trabalho que minha tia começou e que eu mantive. É isso que mais importa, não provar aos céticos que essas criaturas são reais. O que importa é a proteção, a preservação, garantir que este Bigfoot em particular possa continuar existindo sem a interferência humana. Então, se você está ouvindo ou lendo isso e pensando que sou delirante, isso é aceitável para mim. Eu escolhi esta vida deliberadamente. O Bigfoot é real, vive nesta propriedade, é pacífico, inteligente e digno de proteção. Essa é a verdade, independentemente de alguém acreditar nela. E vou passar os anos que me restam garantindo que ele permaneça seguro, escondido, livre. Essa é a minha promessa à minha tia, a esta terra e ao próprio Bigfoot. É uma promessa que pretendo cumprir até o dia da minha morte.